Evangelho de Lucas 16:19, o Senhor Jesus contando a história do rico e do Lázaro. Ele nos diz o seguinte: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro que, coberto de chagas, vivia a esmolar. E fora abandonado no portão do homem rico. Hoje, o Espírito Santo ele gostaria de falar sobre essa questão que Lázaro fora abandonado no portão do homem rico. Temos falado nos últimos dias exatamente sobre isso, mas hoje sobre um outro fato. Ele foi abandonado no portão do homem. No portão do homem. E quando nós pensamos isso, no portão do homem, nessa expressão, nós pensamos no quê? No portão do homem, no portão do ser humano. Em outras palavras, no portão de alguém que poderia fazer alguma coisa por ele. Porque o rico poderia fazer alguma coisa por Lázaro. Não meramente porque ele era rico, mas porque também ele era o quê? Ele era homem. Todo ser humano pode fazer alguma coisa pelo outro. E agora não estou falando de questão econômica. Porque a maior riqueza que o ser humano pode dar para o outro não é dinheiro. Você vê aí pessoas pedindo dinheiro. Mas a maior riqueza, o maior tesouro não é dinheiro. Aí a pessoa às vezes tem o pensamento, sem dinheiro a gente não vive. Mas a pergunta é, como é que o homem vivia no Éden? Ele tinha dinheiro? Não existia dinheiro. Sabe de onde surgiu o dinheiro? O dinheiro surgiu a partir do momento em que o homem se desviou de Deus. Nunca teria existido dinheiro se o homem nunca tivesse desviado de Deus. O dinheiro surgiu a partir do momento em que o homem se afastou de Deus. Foi aí que surgiu essas coisas, mas o homem não tinha R$ 1 no bolso. O homem andava nu, não tinha nem roupa. Mas tinha o que comer, tinha onde dormir, tinha paz acima de todas as coisas, estava no paraíso. Então a maior riqueza que uma pessoa pode dar para outra não é dinheiro. E você vê que o fato de Lázaro estar no portão desse homem significava que ele estava no portão de alguém que poderia fazer alguma coisa por ele, que poderia ajudar a ele. Mas como você deve saber, se você não sabe, fique sabendo, esse homem estava preocupado apenas consigo mesmo. E quantas pessoas não têm sido assim? Porque o que mais tem aí fora são Lázaros. Eu não estou falando de mendigos meramente. Estou falando de pessoas que estão precisando de ajuda. E mais uma vez, não é ajuda econômica. É ajuda espiritual. Pessoas que não estão bem espiritualmente. Pessoas que estão sofrendo, que estão mal, sentindo uma dor insuportável. O que mais tem nesse mundo são Lázaros. É claro, Lázaro estava bem espiritualmente. Que se vamos considerar quem era o rico, não era o rico. O rico era Lázaro, que era pobre. E o rico era pobre. Porque o rico estava mal espiritualmente. O rico estava mal espiritualmente, mas por conta da sua riqueza, ele achava que estava bem. Mas Lázaro, por conta da sua pobreza, ele não achou que ele estava mal espiritualmente. Mas isso é assunto para um outro momento. Porém, continuando, você vê que tem muitas pessoas que estão precisando por aí. No portão de alguém que pode fazer alguma coisa por elas. Não digo no sentido literal, mas no sentido figurado. Lázaro foi abandonar no portão de alguém que poderia fazer alguma coisa por ele. E quantas pessoas não estão nessa situação? Estão próximas de alguém que pode fazer alguma coisa por elas. Então, estão perto de alguém que pode fazer alguma coisa por elas, porém esse alguém não faz.
como o rico não fez com Lázaro. O rico estava preocupado só consigo mesmo. E não é assim que muitos têm vivido. E eu não estou falando nem dos incrédulos, estou falando de pessoas que estão ali dentro de uma igreja, preocupadas apenas consigo mesmo, apenas com seus próprios interesses. Enquanto tem um mundo de pessoas precisando. O fato de que nós somos homens, seres humanos, em outras palavras, significa que nós podemos fazer alguma coisa por outra pessoa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Sabe que é muito fácil dar dinheiro. É muito fácil. O Senhor Jesus estava contando. Ele estava, ou melhor, está registrado na palavra de Deus que ele estava observando as pessoas darem oferta e ele viu as pessoas depositando altas quantias, mas é tudo que sobrava. Era o que sobrava. Então é muito fácil você dar dinheiro. Difícil é você dar a sua vida. Você colocar a sua vida à disposição. Ah, não tenho nada. Você tem a sua vida. Você pode oferecer a sua vida a Deus para poder salvar outras pessoas. Porque não foi isso que ele fez? Ele ofereceu a própria vida dele por cada um de nós para poder nos salvar. E ele disse que o novo mandamento é que amemos uns aos outros assim como ele nos amou, dando a sua própria vida. Como é que ele nos amou? A ponto de entregar a sua própria vida. Foi assim que ele nos amou. E esse amor que ele espera de nós para com as outras pessoas. Então, se você não tem dinheiro, se você não tem condições, é melhor ainda. Porque, como foi falado, dar dinheiro é fácil. Difícil é você colocar a mão na massa. Difícil é você ir ali. Se sacrificar, se doar. Mas quanto mais você serve, mais humilde você se torna. Porque a humildade vem da submissão. Mas quanto menos a pessoa serve, menos humilde ela é. Ela está revelando-se. Então tem um mundo de pessoas precisando. Mas quantas são as pessoas que estão dispostas a ir? É aquilo que falamos. Pelo fato de sermos humanos, significa que podemos ajudar outras pessoas. Você sabe que existem países em que a palavra não pode ser pregada. E aqui no nosso país isso é permitido, isso é feito de forma livre. Se você sair agora das ruas, você vai conseguir evangelizar as pessoas, você vai conseguir falar com as pessoas, mas tem lugar que você não pode fazer isso. E às vezes a pessoa não valoriza o privilégio que tem. Eu não tenho que ser apenas agradecido por estar num país onde eu posso falar livremente a palavra de Deus. Não é só estar agradecido. É valorizar isso. E como? Fazendo. Fazendo. Fazendo uso daquilo que me foi concedido. Porque é como falamos em certa ocasião. Se você quiser hoje, você pode sair pela rua e levar a palavra. Mas agora você imagina se um dia você tiver com vontade de fazer isso, não puder fazer isso, porque alguma lei não permite isso. Você imagina? Você imagina se isso acontecer? Aí a pessoa, infelizmente, vai aprender a valorizar. Mas aí perdeu. Tem pessoas que, se forem levar a palavra de Deus lá no país em que se encontram, são torturadas, espancadas, mortas. Aqui não acontece nada disso. Aqui a palavra pode ser pregada livremente. Mas aí você não vê tantas pessoas. É aquela história, onde tudo é muito fácil, não se tem tanta valorização. Mas aí onde as dificuldades, aí sim as pessoas valorizam aquele que tem. Não espere perder
para poder valorizar aquilo que você tem, que é o privilégio de poder levar a palavra de outras pessoas. Você pode fazer alguma coisa por alguém. Você pode levar a palavra de Deus, a palavra da salvação a outras pessoas. Esse é o maior tesouro, essa é a maior riqueza que você pode dar a alguém. Você não precisa dar dinheiro, porque dinheiro não salva ninguém. O que salva é a palavra. Então é isso que Deus pede para você fazer, levar a palavra, se colocar à disposição, dar a sua vida à disposição dele para servir a ele. Quantas pessoas não estão precisando? Mas quantas pessoas têm se colocado à disposição? Deus quer contar com alguém. Deus que quer que se levante pessoas. E Ele chama essas pessoas para ir. Mas não é nada fácil a pessoa ir. Não é fácil. Porque a pessoa precisa deixar muito para trás. Deixa muitas coisas para trás. Para poder ir aí, a pessoa acaba não indo, porque não quer abrir mão dessa vida, desse mundo, dessas coisas. Prefere ficar apegada a isso. Mas é aquilo que foi falado. Nós temos o privilégio, nós temos esse, digamos, essa regalia de poder levar a palavra para outras pessoas. Tem lugares que as pessoas não têm isso. E você acha que isso não vai ser cobrado de quem não o fez? Com certeza vai. Como está escrito que aquele que sabe o bem que precisa fazer e não faz, ele peca. Ele pode fazer o bem. Ela pode fazer o bem, mas não faz. O que nos impede de levar a palavra de Deus a outras pessoas? O que nos impede? A porta está aberta, o caminho está aberto para poder fazer isso. O que falta? O que falta? E é aí que está. Como foi falado, quando tudo é muito fácil, infelizmente não há uma valorização. Quando tudo está ali na mão, infelizmente não há uma valorização daquilo que se tem. É porque a pessoa acha que vai ter para sempre. Mas não vai ser para sempre, não. Hoje nós podemos falar do Senhor Jesus à vontade. Pelas ruas, nos lugares. Mas vai chegar uma hora, meu amigo, que aquele que falar o nome dele vai ser o quê? Vai ser torturado, vai apanhar, vai até morrer. Por causa do quê? Por causa de falar o nome do Senhor Jesus. Então por que não aproveitar hoje? Por que não valorizar o que se tem hoje? Por que não? Por que esperar? Por que adiar essa decisão? Se tem pessoas precisando. É como falamos em certa ocasião, se eu sei que no lugar tem pessoas caminhando para o fogo, por que eu não vou lá? Ou melhor, uma cidade em chamas. Tem pessoas que vai correr dessa cidade, tem pessoas que vão lá tentar apagar aquelas chamas. Ou tem pessoas que vão tirar foto do fogo, queimando as pessoas. Quem é você nesse cenário? Você é aquela pessoa que vê lá o fogo queimando e as pessoas lá no fogo gritando e você dá as costas e vai embora? Você é aquela pessoa que pega um celular e tira uma selfie assim? Ou você é aquela pessoa que vai lá salvar aquelas que estão ali no fogo? Quem é você nesse grupo? Desses grupos aí? Porque ou um ou outro. Quem tem sido você? Cada um sabe quem tem sido. Mas se Deus chama você, essa é a hora de você ir. Essa é a hora de você se colocar à disposição dele para fazer o que tem que ser feito.
independentemente dos outros. Não importa quem quer ou quem não quer. Quem está decidida não está olhando para quem quer e quem não quer. Quem está decidido vai ir, vai fazer o que tem que ser feito. Então, se Deus chama você, independentemente de condição econômica, condição de estudo, se você tem estudo ou se você não tem estudo, se você tem disposição, você está pronto, você está pronta. Todos nós temos disposição. Quem eram os discípulos quando foram chamados pelo Senhor? Mas aí você vê, eles foram quando foram chamados. E quem eles se tornaram? Porque eles obedeceram o chamado. Porque eles atenderam o chamado. Agora, se eles nunca fossem, por estarem limitados pela sua condição. Ah, Senhor, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei de nada. Se eles dessem esse pretexto para não ir, eles não teriam sido quem foram. Então, independentemente de condição, de capacidade, quando nós nos colocamos à disposição, Deus, Ele nos dá a condição de servir. Então, se Ele chama você, aí é com você. Eu só sei de uma coisa, que a tua vida vai ser a mesma coisa se você continuar no mesmo lugar. A mesma coisa que tem sido até hoje. Uma vida boa, uma vida talvez farta, uma vida talvez como a vida daquele homem rico. Mas aí não se trata só de nós. Nós não estamos nesse mundo sozinhos. Existem outras pessoas e pessoas que estão precisando de alguém que faça alguma coisa. Ah, mas eu não vou ganhar nada. Sabe quando o Senhor Jesus ele diz para juntar tesouros no céu? Quando você se dispõe a se dar em favor de outras pessoas, você pode não estar ganhando nada aqui, mas você com certeza está juntando tesouros no céu. Você não está ganhando nada aqui nesse lugar que você está passando, mas você está ganhando no lugar que você vai ficar. E o que é melhor? Você ter tudo no lugar em que você está só passando, em que nada é seu, ou você ter tudo no lugar em que você vai ficar? O que importa não é o lugar em que estamos passando, é o lugar para onde estamos indo. É isso que importa. Esse lugar aqui vai pegar fogo. Se você quiser ter alguma coisa aqui, o Senhor Jesus falou que, ou melhor, Pedro falou que isso aqui vai queimar e todas as obras que estiverem nela. Quer dizer, todas essas obras aí, essa beleza toda vai queimar. É isso que vai ficar, é isso que vai acontecer com aquilo que a pessoa tem aqui. Mas com aquilo que a pessoa tiver lá em cima, meu amigo, na traça, não pode corroer, ferrugem não pode corroer, traça, não, nada. Aquilo lá que está lá em cima é eterno. Então invista no eterno, dedicando a sua vida a levar a palavra de Deus até outras pessoas. Porque você é um ser humano. Isso significa dizer que você pode fazer alguma coisa por alguém. Você pode estender a mão para alguém. Assim como alguém também um dia estendeu a mão para você. Assim como Deus também um dia estendeu a mão para você. Ele estendeu a mão para você não só para te deixar salvo, para te deixar salvo, mas também para que você fizesse o mesmo por outras pessoas. Para que essa mesma mão que Ele salvou venha também salvar outras pessoas. E eu volto àquela pergunta feita há pouco. Se você descobrisse que o lugar está pegando fogo, você fugiria daquele lugar ou você iria lá tentar salvar as pessoas que estão lá? O que você faria? Tem pessoas todos os dias indo para o fogo. Todos os dias tem pessoas caminhando em direção ao fogo. E o que você tem feito com relação a isso? O que você tem feito? Não olhe para ninguém não, é para você. O que você tem feito com relação a isso? O quê?
E a pergunta é, e se fosse você? Você não gostaria que houvesse alguém lá que se estendesse a mão para você? Você não gostaria? Ou não? Ou você gostaria que largassem você lá para morrer? Nós temos que nos colocar no lugar das pessoas. E se nós não nos colocarmos no lugar das pessoas, nós não vamos fazer nada. Se nós pensarmos apenas em nós mesmos, nós não vamos fazer nada. Nós vamos ver as pessoas queimarem, ouvir os gritos e sair andando como se nada tivesse acontecido. Se você não aceita isso, fala com Deus aí onde você está. Fala com Ele nesse momento. E assuma um compromisso com Ele. De se colocar à disposição. Não é comigo, não é com Ele. Compromisso é com Ele. De servir a Ele. De levar a palavra dEle até as pessoas. Você pode fazer o bem até outras pessoas. Você não precisa ter dinheiro para fazer isso. Você já tem o que você precisa. Você já tem uma vida que Deus te deu para salvar outras vidas. Então use essa vida que Deus te deu para salvar outras. Porque não há melhor utilidade para a sua vida do que cumprir o propósito daquele que te chamou. Essa é a melhor utilidade que você pode dar para a sua vida. Ao invés de se entregar a isso aqui, aos seus próprios interesses, ao invés de ficar preocupado apenas consigo mesmo, consigo mesma, se entregar em favor de outras pessoas, porque foi para isso que Ele te chamou. Foi para se dar, foi para se entregar em favor de outras pessoas. E se você realmente entende isso, você vai fazer isso. Você não vai olhar para quem não quer. Você vai olhar para aquilo que Deus está te pedindo para fazer. Se Ele está falando com você, você vai ir sem olhar para nada, sem olhar para ninguém. Você vai cumprir aquilo que Deus está te chamando para fazer. Você vai esquecer esse mundo, você vai juntar tesouros que vão durar para sempre, que serão eternos. E um dia você certamente vai poder desfrutar disso por toda a eternidade.